Bom, olá pessoal, vamos então aqui para a terceira parte, né? Terceira e última parte da nossa videoaula. Vamos falar agora sobre notação O, tá bom? Então, deixa eu só ampliar aqui os slides. Deixa eu só ampliar aqui, colocar aqui do lado para não atrapalhar. Bom, assim como a notação θ, conforme visto na aula anterior, né, ela limita assintoticamente uma função por cima, né, ou seja, superiormente e inferiormente, né, por cima e por baixo, né. Quando temos apenas um único limite assintótico superior, nós vamos usar aí a notação O, tá? O grande, tá bom? Formalmente, f de n, né, ou g de n, significa que a função g de n ela vai ser aí um limitante superior assintótico para f de n, tá bom? Interpreta-se como f de n cresce a uma taxa menor ou igual a g de n, tá bom? Então nunca vai ultrapassar esse limitante superior, perfeito? Bom, além disso, qualquer função abaixo, né, ou seja, qualquer função, né, de grau aí no caso, como nós estamos falando de um polinômio, né, qualquer função linear aí do tipo a n mais b, ela vai sempre estar em o de n ao quadrado. Por quê? Lembrar sempre que o o, né, é um limite assintótico superior. Então, n ao quadrado vai ser o quê? Superior a n, que é linear, perfeito? Então, uma função quadrática ela sempre vai ser superior a uma função linear, perfeito? Então, nós dizemos que a n mais b está ou pertence a o grande O, né, o O de n ao quadrado, perfeito? Porque ela vai estar limitada aí, essa função a n mais b vai estar limitada superiormente pela função n ao quadrado, tá bom? Então, isso aqui expressa aí o limitante superior assintótico, né? Então, esse O de n ao quadrado limita superiormente, né? Ou seja, uma função quadrática ela vai limitar superiormente qualquer função linear, perfeito? Bom, para uma dada função g de n, denotamos aí o OG de n, o conjunto de funções onde OG de n, né, ou seja, f de n existe constantes positivas c e n zero, tais que a função fn está entre 0 e cg de n, para todo e qualquer, né, para todo n maior ou igual a n zero. Usamos então aí a notação O para dar um limite aí superior a uma função, sempre dentro de um fator constante, que é a nossa constante c, perfeito? Então, escrevemos f de n igual a OG de n para indicar que uma função f de n é um membro do conjunto OG de n, né? Ou seja, ela pertence a OG de n. Observe que a função f de n, ela pertencer a θg de n vai sempre implicar que f de n também pertença a OG de n, tá? Já que a notação θ é uma noção mais forte que a notação O, né? Em termos da teoria de conjunto, ou de conjuntos, né? Escrevemos que θg de n está contido em OG de n, né? Ou seja, θg de n é um subconjunto de OG de n, perfeito? Bom, deixa eu só colocar aqui mais para baixo. Aqui eu tenho um exemplo de gráfico da notação O, né? Então, ou seja, a minha função f de n, ela está oscilando aqui, ó, né? E quando ela chega a partir de n0, eu garanto que a f de n ela nunca mais vai ultrapassar o meu limitante assintótico superior Cg de n, né? Então, por isso que eu tenho que f de n vai pertencer a OG de n, né? Ou seja, a minha f de n a partir de um n0, né, maior ou igual a n0, para um n significantemente maior, né, ou muito grande, o que acontece? Ela sempre vai estar abaixo desse limitante superior Cg de n. Eu garanto que a minha função f de n vai estar abaixo desse limitante superior, né? Então, para todos os valores de n em n0, né, ou seja, de n0 ou à direita de n0,
o valor da função f de n está abaixo de cg de n. Então, essa é a ideia aí da notação O, né? Ou seja, um limitante superior, né? Que eu consigo, que nunca será extrapolado, né? A partir desse n0. Bom, exemplo 1, né? Tem aí 10n ao quadrado mais 7, que é igual a O de n ao quadrado. Essa expressão aqui ela é verdadeira, né? Então, eu vou escolher aí uma constante qualquer, né? Lembrando lá das nossas videoaulas anteriores, escolhi um C, né? Aqui no caso, ligeiramente um pouco maior que a constante, que o coeficiente de maior grau, né? Então, coloquei C igual a 11, aí coloquei, desenvolvi aqui a expressão, 11n ao quadrado, né? Ou seja, lembrando aí, tem que aplicar. Por que eu fiz essa desigualdade aqui, né? Essa desigualdade, ela veio daqui, ó, né? Então, ou seja, o meu f de n tem que ser menor ou igual a um cg de n, tá bom? Pela definição da notação O. F de n menor ou igual a cg de n para todo n maior ou igual a n0, tá bom? E lembrar que as constantes positivas, né, C e n0 têm que ser positivas. Por isso que eu coloquei, aqui eu tenho a f de n, né, 11, 11n ao quadrado, né, é maior, aqui faltou um maior ou igual, tá, pessoal? Aqui, ó, pela expressão maior ou igual, seja de n é maior ou igual. Aqui faltou o maior ou igual, né, porque eu escolhi um c, g de n tem que ser maior ou igual a f de n, né? Lembrando aqui, ó, CG de n maior ou igual a f de n, ou f de n menor ou igual a um CG de n, perfeito? Tanto faz. Então, aqui faltou maior ou igual, depois corrijam aí. 11n ao quadrado, né? Ou seja, um CG de n maior ou igual ao f de n que está aqui. Aqui é o f de n, lado esquerdo, e o g de n está dentro da notação aqui, que é n ao quadrado. Então, um c que eu escolhi como uma constante qualquer, um valor qualquer, no caso um 11, vezes o g de n, que é n ao quadrado, maior ou igual a f de n, que é 10n ao quadrado mais 7, perfeito? Então, resolvendo essa equação, tem n ao quadrado maior que 7, né? Maior ou igual a 7. Aí eu tenho que, qual o valor de n que é maior que a raiz de 7, né? Por exemplo, o 3. O 3 é maior que a raiz de 7. Então, eu tenho que, para uma constante C11, o n0 é igual a 3, perfeito? No exemplo 2, eu tenho aí 10 log de n na base 2 pertence a O de n. Da mesma forma, eu vou escolher uma constante qualquer. No caso aqui, eu escolhi um c igual a 10, né? Lembrando que ele tem que ser uma constante positiva. Então, eu faço cg de n menor ou igual a f de n, né? E aí eu faço n menor ou igual, né? Ou seja, cortei os dois 10 aqui, menor ou igual a log de n na base 2. E levando os dois lados da expressão a potência de 2, né? Eu corto aqui pela propriedade de logaritmo, né? Aonde que 2n vai ser menor ou igual a n, né? Existe algum valor que satisfaz essa expressão? Existe. Quando o n for 1, por exemplo, né? Quando o n for 1, o que vai acontecer? Eu tenho aqui 1 é maior ou igual, né, a 2, né? Aí no caso aqui, deixa eu só verificar uma coisa aqui, que aqui não satisfez, né? Deixa eu só verificar aqui. F de n e g de n. F de n do lado esquerdo e g de n dentro do O aqui. Então, eu vou pegar f de n, deixa eu só verificar aqui, pessoal. F de n é menor ou igual a cg de n. F de n, opa, f de n menor ou igual ao cg de n. Aqui, é isso mesmo, pessoal. O cg de n é maior ou igual a f de n. O cg de n. A constante c vezes o g de n,
né, é maior ou igual a f de n. Aqui o sinal ficou trocado. Perfeito, pessoal? Pela definição, o sinal ficou trocado. Então, eu vou corrigir aqui e vou atualizar os slides lá para vocês, tá bom? O sinal aqui ficou trocado. Peço desculpas aí. Então, aqui, quando que 2 elevado a n vai ser maior ou igual a n, né? Ou seja, 2 elevado a 1 vai ser o quê? Maior ou igual a 1, né? Então, ou seja, vai ser maior que 1. Então, o n igual a 1 já satisfaz. Perfeito? E para c igual a 10, eu tenho n0 igual a 1. E aí tá ok. Essa expressão é verdadeira. Tá bom? Tem um outro exemplo aqui, o exemplo 3. 3n ao cubo mais 2n ao quadrado mais n mais 1, que é igual a O de n ao cubo, né? Então, ou seja, eu faço a mesma coisa, né? O CG de n, né? Tem que sempre lembrar aqui, ó. O CG de n tem que ser maior ou igual a 1f de n. Então, estava aqui, CG de n é maior ou igual ao f de n, né? Então, considerando aí, né, o n, ou dividir toda a expressão por n, ou melhor, por n ao cubo, né? Eu removo aí o grau 3 da minha expressão, né? O menor valor possível de C vai ser quando n é igual a 1, o menor valor, né? Então, estou querendo aqui o menor valor, vou jogar aqui 1 em cada um dos n's aqui e vou descobrir que o C é igual a 7, né? Então, ou seja, para C igual a 7, né? Ou seja, essa expressão é verdadeira para C igual a 7 e n0 igual a 1, perfeito? Já no exemplo 4, eu tenho 7n ao quadrado igual a O de n. Aí eu faço um CG de n maior ou igual a 7n ao quadrado, né? Isolando aqui o C, não existe um valor para C que seja sempre maior que n, portanto a afirmação é falsa, tá bom? Porque aqui eu tenho uma constante e aqui eu tenho uma variável, né? Então nunca uma constante vai ser maior ou igual a uma variável, né? Ou seja, o valor de n aqui que pode ser muito maior do que qualquer na verdade, para cada valor que eu estabelecer para uma constante, sempre vai ter um n maior, tá bom? Então, essa afirmação aqui ela é falsa. No exemplo 5, eu tenho aí 2n mais 2, 2 elevado a n mais 2, igual a O de 2 elevado a n, né? Então, eu faço aí CG de n maior ou igual ao f de n, né? Então, aqui eu aplico a propriedade aí de potenciação, 2 elevado a n vezes 2 ao quadrado menor ou igual a C2 de n, né? Então, aqui eu consigo cortar aqui os 2 de n, 2 elevado a n, e tenho que C maior ou igual a 2 ao quadrado. Então, essa expressão aqui ela é verdadeira para n0 igual a 1 e C igual a 4. Tá bom? Lembrando que as constantes aqui são valores aí que, aqui nesse caso, a gente conseguiu encontrar através do isolamento da própria constante, né? Mas nem sempre isso vai acontecer, tá bom, pessoal? Então, opa, passei muitos slides aqui, exemplo 5. Aqui a gente encerra então a notação O e agora nós vamos iniciar a notação ômega, né? Que é a nossa última notação aí. Bom, a notação ômega, da mesma maneira que a notação O, né, ela vai fornecer aí um limite assintótico, porque assim, a notação O ela oferece um limitante superior, né? Ao passo que a notação ômega ela vai oferecer aí um limite assintótico inferior, tá bom, pessoal? Para uma determinada função g de n, né, denotamos por ômega g de n o conjunto de funções, né? Então, ou seja, é a mesma ideia, né? A gente vai aplicar aqui a mesma ideia do que a gente já viu aí na notação θ, né? Porque com a notação θ é um limite assintótico restrito e exato, né? Porque eu tenho um limitante superior e inferior ao mesmo tempo. Na notação O eu tenho apenas o limitante superior e ao passo que na notação ômega eu tenho um limitante inferior, tá bom? Então, a definição aí da notação ômega, né, eu tenho que ômega g de n um f de n tal que existe constantes positivas c e n0, tais que cg de n esteja entre 0 e f de n, né? Ou seja, para todo n maior ou igual a n0. Né? Então, aqui eu tenho o gráfico da função ômega.
né? O exemplo de gráfico aí da notação ômega. Então, repare que a partir de N0, né, antes de N0, à esquerda de N0, o valor de f de n ele oscila, ele ultrapassa a CG de n, depois cai, e a partir de N0 ele decola, né, ou seja, ele vai ser superior aí à função CG de n, né. Então, ou seja, f de n vai pertencer ao limitante aí, né, o limitante inferior de g de n. Né? Exemplo gráfico da notação ômega. Né? Então, nós temos aqui para todos os valores de n em n0 ou à direita de n0, né? Ou seja, incluindo o n0 e a direita dele, né? Para um n suficientemente grande, o valor de f de n, né? A gente garante que ele vai encontrar-se sempre acima, né? O f de n sempre vai se encontrar acima do cg de n. Perfeito, pessoal? Bom, a partir disso nós temos aqui então o teorema, né? Um teorema que diz o seguinte: para quaisquer duas funções f de n e g de n, temos f de n vai pertencer a θ g de n, se e somente se a minha f de n, né, pertencer também, né, ou seja, a OG de n e f de n pertencer também a ômega g de n, né? Então, ou seja, a função θ, né, quando eu falo que uma função ela é igual, né, ou seja, ela pertence ao conjunto de funções θ, ela só vai pertencer, essa função f de n só vai pertencer a esse conjunto de funções aqui do θ, se somente se satisfazer essas restrições, essas condições aqui, na verdade, onde f de n vai pertencer a um limitante superior de OG de n e f de n também vai pertencer ao limitante inferior de g de n, né? Então, ou seja, eu só consigo garantir isso, né? Ou seja, que f de n vai pertencer a um θg de n se a f de n pertencer também a OG de n e f de n pertencer a ômega g de n. Perfeito? Então, quando dizemos aí que o tempo de execução, deixa eu colocar aqui mais para baixo, o tempo de execução de um algoritmo desculpa, ômega, tá bom, pessoal? Ômega g de n, queremos dizer que independente da entrada, né, ou seja, o tempo de execução ele nunca será inferior a uma constante vezes g de n para suficientemente grande, para n suficientemente grande. O que isso quer dizer? Assim como na notação O, né, eu tenho lá um limitante superior, ele nunca vai extrapolar, ultrapassar o limitante superior, aqui também ele nunca vai, a partir de n0, o f de n nunca vai cair, né, ou seja, ultrapassar o cg de n, né, o limitante inferior, perfeito? Então, essa é a ideia aí. Bom, de modo equivalente, né, nós estamos dando um limite inferior para o tempo de execução aí do melhor caso de um algoritmo. Por exemplo, o tempo de execução para o melhor caso de ordenação por inserção é ômega de n, o que implica que o tempo de execução da ordenação por inserção, né, ou seja, o melhor caso foi escrito em função de ômega, né? Mas aqui é importante destacar que, lembra que eu comentei lá no início da primeira aula, né, que tem notação assintótica é diferente de análise de pior caso, melhor caso e caso médio, né? Tem muita gente que confunde, acha que o é notação de pior caso, o θ é a notação de caso médio e o ômega é a notação de melhor caso. Não tem nada a ver, tá bom, pessoal? Eu consigo expressar com a notação O, eu consigo expressar pior caso, né, com a notação O, consigo expressar caso médio com a notação O e consigo expressar melhor caso também com a notação O. E assim, com as outras notações também, eu consigo representá-las, né, com o pior caso, caso médio e o melhor caso. Perfeito? Conseguem me entender? Então, o que acontece, né? Aqui, bom, não sei se vocês me entenderam aqui nesse exemplo, o tempo de execução para o melhor caso da ordenação por inserção é ômega de n.
o que implica que o tempo de execução da ordenação por inserção é também ômega de n, né? Entende? Porque a, vocês vão entender melhor aqui, a partir do próximo slide, quando eu comentar aqui que o tempo de execução da ordenação por inserção ele vai pertencer às funções ômega de n e O de n ao quadrado, né? Ou seja, já que ele vai encontrar aí em algum lugar entre essas duas funções, linear e a função quadrática de n, perfeito? Então, aqui que eu queria chegar, nesse ponto. Esses limites, vocês vão entender que eles são tão justos, assim, assintoticamente, quanto possível, né? Por exemplo, o tempo de execução da ordenação por inserção não é ômega de n ao quadrado, né? Visto que existe uma entrada para a qual a ordenação por inserção é executada no tempo θ de n, né? Ou seja, quando a entrada já vai estar ordenada. Quando a entrada está ordenada, eu consigo representar aí o tempo do melhor caso, por exemplo, aqui por θ de n, né? Um limite justo aí, restrito, né? Bem praticamente exato, né? Então, que é quando a entrada aqui já vai estar ordenada, né? Então, ou seja, depende aí da entrada, né? Então, consegue entender? Então, entretanto, né, apesar de que a gente não consegue, né, ou, por exemplo, o tempo de execução da ordenação por seção não é ômega de n ao quadrado. Entretanto, como não é contraditório dizer que o tempo de execução do pior caso da ordenação por seção ômega de n ao quadrado. Não sei se vocês conseguem entender. Porque esses limites são tão justos, né, no sentido assintótico, né, assintoticamente falando, são tão justos que você expressar o pior caso com a notação ômega, né, você não vai falar que a notação porque assim, é um abuso, né? A gente comete alguns abusos, né? Você falar que ômega, né, que a complexidade, né, de ordenação por inserção é ômega de n ao quadrado, a gente tem que tomar um certo cuidado com esses tipos de abuso, tá bom? Então, porque assim, como são limites assintoticamente justos, a gente consegue dizer aí que não é contraditório, né, falar que o tempo de execução do pior caso da ordenação por inserção é também ômega de n ao quadrado, tá bom? Porque o pior caso, né? Está vendo que a entrada é uma entrada específica, né? Considerando aí o pior caso. Então, o pior caso, ele vai ser limitado também inferiormente pelo ômega de n ao quadrado. Consegue entender? É uma entrada específica. No caso aqui, o pior caso seria o quê? Quando o vetor está ordenado de forma decrescente, né? Lembrar lá que a gente tem que considerar aí, sempre lembrar da entrada que a gente está tratando, né? Nesse caso aqui eu estou considerando uma entrada do pior caso. Então, eu consigo tratar, falar que essa entrada do pior caso, que é quando o vetor ele está ordenado de forma decrescente, ela é ômega de n ao quadrado, né? Tá vendo? Repare que o ômega de n ao quadrado é um limite inferior. E eu estou usando para representar aí o quê? O pior caso, tá vendo? Da ordenação por inserção, usando o quê? A notação ômega. Perfeito? Então, consegue entender? Bom, é isso aí, pessoal. Deixa eu ir mais adiante aqui, então. Bom, quando a notação assintótica ela está sozinha, né? Ou seja, não está dentro de uma fórmula maior, né? No lado direito de uma equação, a desigualdade, como em n é igual a O de n ao quadrado, né? Conforme nós já definimos aí anteriormente, o sinal de igual vai significar pertinência a um conjunto, né? Ou seja, n pertence a O de n ao quadrado. Porém, né, em geral, quando a notação assintótica ela aparece em uma fórmula, né, é importante saber interpretá-la aí, que ela vai representar alguma função anônima, que não nos preocupamos em nomear, perfeito? Por exemplo, a fórmula 2n ao quadrado mais 3n mais 1 é igual a 2n ao quadrado mais θ de n. Significa também que 2n ao quadrado mais 3n mais 1 é igual a 2n ao quadrado mais um f de n qualquer, né? Onde f de n é alguma função
anônima aí no conjunto de θ de n, perfeito? Nesse caso, né, o f de n vai valer aí 3n mais 1, o que de fato está em θ de n, perfeito? É só uma comparação aqui de igualdade, perfeito? Só para poder ilustrar aí para vocês que as notações elas podem vir dessa forma também. Bom, a grosso modo, eu vou falar aqui rapidamente, a gente vai tratar também nas próximas videoaulas sobre o assunto de recorrência, perfeito? Então, recorrências, elas descrevem os tempos de execução de algoritmos recursivos, tá bom? Essa é a principal diferença aí das notações aí que nós viemos utilizando, né? E, inclusive, vamos aplicá-las também na resolução de recorrências, nós iremos utilizar essas notações também, perfeito? Então, só lembrar que recorrência, né, a resolução de recorrência descreve aí solucionar aí problemas de encontrar aí a complexidade, né, de algoritmos recursivos. Bom, utilizar a notação assintótica dessa maneira, né, pode ajudar a eliminar detalhes não essenciais e confusos aí em uma equação, né? Por exemplo, aqui, t de n igual a 2t de n sobre 2 mais θ de n. Né? Tem um exemplo aqui de uma recorrência. Né? Então, a gente consegue expressar aqui o tempo de execução do pior caso da ordenação por inserção dessa forma aqui. Repare que eu estou usando aqui o θ de n numa expressão, né? Então, aqui eu estou omitindo, né? Porque o que importa é o quê? A recorrência em si, né? Que nós vamos ver ainda, não se preocupe ainda com essa expressão que nós vamos estudá-la melhor nas próximas videoaulas. Perfeito? Então, isso aqui é algo que é o quê? De ordem inferior, tá bom? E é significativo. Bom, que não precisa ser detalhado, né? Porque a gente está preocupado com a taxa de crescimento aí, né? Preocupado aí em resolver, né? Ou encontrar aí a eficiência do algoritmo, né? Em relação da complexidade aí do algoritmo. Se estivéssemos interessados apenas no comportamento assintótico, né? Do tempo de execução em função da entrada n, então não há sentido em especificar exatamente todos os termos de ordem mais baixa. Então eu consigo representá-los dessa forma aqui, né? Ocultando aí para poder simplificar a minha expressão. Bom, entendemos que todos eles estão incluídos aí na função anônima, denotada pelo termo θ de n, né? Então, cuidado aí, muitas pessoas continuam a usar a notação O, onde a notação θ é mais precisa tecnicamente, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui da notação ômega, né? Então, eu tenho 9n ao cubo mais 3n é igual a ômega de n, né? Então, ou seja, é a mesma ideia aí da notação θ e da notação O, perfeito? Então, 9n ao cubo mais 3n, né? Então, aqui, lembrar que aqui da definição, que teorema, um CG de n menor ou igual a f de n, né? O CG de n é maior ou igual a zero. Para todo n maior ou igual a zero. Então, CG de n menor ou igual a f de n. Então, ou seja, f de n é superior a um CG de n, né? Que é o ômega, né? Então, vamos ver aqui. Primeiro exemplo. Bom, f de n tem que ser maior ou igual a CG de n, né? Então, eu tenho f de n no lado esquerdo, f de n aqui dentro da notação ômega. Então, f de n maior ou igual a um c, uma constante c, vezes g de n, que é n. Então, 9n ao quadrado mais 3 maior ou igual a c, resolvendo aqui a expressão, né? Então, ela é verdadeira, por exemplo, para n igual a 1, c igual a 12. Observação, nem sempre o n0, né, é importante destacar, nem sempre o n0 precisa ser 1, né? Esse n pode assumir outros valores, né, para resolver aí as expressões, né? No exemplo 2, eu tenho aí 9n ao quadrado mais 9, né?
Eu preciso verificar aí se ele pertence, se essa função f de n pertence ao limitante inferior de ômega 1000n, né? Que é o 1000n é o nosso g de n aí. E o lado esquerdo aqui, como sempre, é a nossa f de n. Essa função f de n maior ou igual ao meu g de n, né? Então, ou seja, eu quero verificar se essa função f de n ela é limitada inferiormente pela cg de n, perfeito? Então, eu tenho aqui 9n ao quadrado, né? Resolvendo aqui a inequação do segundo grau, aplico o delta, né? Encontro aqui o x1 e o x2, né? Repare que aqui não precisa ser exato, né? A raiz quadrada exata, né? Vocês podem usar aqui uma aproximação, né? Porque 10 elevado a 6 é muito maior do que 81 vezes 4, né? Então, 81 vezes 4 é insignificante aqui, né? Então, eu posso, inclusive, descartá-lo aqui, tá bom? Para poder facilitar os cálculos, né? Eu chego que para essa expressão aqui é verdadeira para C igual a 1 e N0 igual a 200, né? Inclusive, né, é bom sempre provar, né? Quando você utiliza esse mecanismo, essa estratégia aqui de descartar termos aqui de uma raiz, né? É bom sempre provar para ver se está tudo ok, né? Se n maior ou igual a 200, então eu tenho 9n ao quadrado mais 9 maior ou igual a 9 vezes 200, né? Eu extraio o n aqui mais 9. Então, 1.800 vezes n mais 9 é sim maior do que 1000n. Então, tá ok. C1 é 1, ou C é igual a 1 e N0 igual a 200. Perfeito? Então, aqui eu tenho um exemplo aí de funções, né, que exibe aí os principais comportamentos de funções que surgem frequentemente aí na análise de algoritmos, né, ou seja, da complexidade de algoritmos. Então, essas são as principais funções aí que nós iremos trabalhar frequentemente aí com a análise de algoritmos. Bom, resumindo aí, o grande O, né, o Big O, f de n vai pertencer aí, ou pertence, né, ao G de n, se f de n cresce a uma taxa menor ou igual a G de n. O ômega o f de n ômega G de n, né, ou seja, o f de n vai pertencer a ômega G de n se f de n cresce a uma taxa maior ou igual a G de n, né? A nota aqui é que f de n vai pertencer a ômega g de n se somente se o g de n também pertencer a O f de n, né? Então, o θ, o f de n vai pertencer a θ g de n se for O e ômega ao mesmo tempo de f de n e g de n crescem, f de n e g de n crescem a uma mesma taxa assintótica, né? Então, aqui é separado, tá, pessoal? F de n pertence a G de n se for O e ômega ao mesmo tempo, né? Então, se F de n for O de n, O de G de n, e F de n for ômega de G de n, perfeito? E aí sim, F de n e G de n vão crescer a uma mesma taxa assintótica, né? Então, a nota final aí é que F de n, ela pertence a θ G de n se somente se a minha G de n pertencer também, né, a θ f de n. Perfeito? Né? Bom, por último, para encerrar aqui a nossa videoaula, eu tenho aqui as duas últimas notações aí, né, pequeno o e o pequeno ômega, né? O pequeno o, ele considera aí que a minha f de n pertence ao pequeno o se f de n cresce a uma taxa menor que g de n. E pequeno ômega, né? Ou seja, a minha f de n vai pertencer a ômega g de n, ômegazinho g de n, se fn cresce a uma taxa maior que g de n, né? Ou seja, f de n vai pertencer a ômega g de n, se somente se g de n for, né? Ou seja, pertencer a Ozinho de f de n. Bom, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, é só vocês me avisarem, tá bom?
como eu já tenho lá, já postei meu contato, né, do WhatsApp e também meu e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, me procurem. Eu irei postar também as atividades, né? Na verdade, o que eu estou querendo, na verdade, o que eu estou querendo propor já é uma prova, né? Na verdade, a prova vai ser em formato praticamente como se fosse uma lista de exercícios, né? Conforme a gente havíamos combinado, né? A ideia é que vocês façam em dupla, né? Então, a prova praticamente vai ser uma resolução de uma lista, né? Como não tem como a gente fazer de forma presencial. Então, a prova vai ser em dupla justamente para evitar colas, né? Porque caso tenha cópias entre os alunos, eu irei zerar aí as notas desses alunos, porque não tem como adivinhar quem copiou de quem, né? Então, logo estarei divulgando aí, então, em breve, né, a primeira prova, perfeito? Praticamente vai ser uma lista aí de notações assintóticas, análise de pior caso, melhor caso, ordem de crescimento e assim por diante, tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.